Às vezes o que acontece na vida real é tão inacreditável que faz qualquer romance de espionagem parecer brincadeira de criança. E entre essas histórias, uma das mais surpreendentes é a operação secreta conduzida pelos Estados Unidos para resgatar um submarino soviético afundado, com ogivas nucleares a bordo. Olá, pessoal! Se você curte histórias cheias de mistério e adrenalina, já se inscreve aí no canal. Eu sou o Deluca falando com vocês aqui no canal Pipa. E agora mesmo eu vou te contar uma história impressionante. O desaparecimento. A década de 1960 foi o período mais tenso da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Dá para dizer que foi a era mais perigosa desde o surgimento das armas nucleares, quando a sobrevivência da civilização humana dependia de um fio tênue de equilíbrio. E tudo começou com a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Numa operação ultra-secreta chamada Anadir, a União Soviética transportou cerca de 40 mísseis nucleares para Cuba, uma nação revolucionária bem na porta dos Estados Unidos. O mundo estava por um triz de mergulhar direto na Terceira Guerra Mundial. Mas no último segundo, a razão e o instinto de autopreservação acabaram prevalecendo. Durante essa crise, a Marinha Soviética enviou submarinos para escoltar os navios que levavam os mísseis. O mais assustador é que esses submarinos estavam equipados não só com torpedos convencionais, mas também com torpedos nucleares. Por sorte, quando os americanos forçaram os submarinos soviéticos B-130, B-36 e B-59 a emergirem em 1962, eles nem suspeitavam que havia armamento nuclear a bordo. Mas o Pentágono sabia muito bem que o submarino soviético K-129 carregava 3 mísseis balísticos do tipo R-21 com ogivas nucleares, além de 2 torpedos nucleares. Esse submarino entrou oficialmente em serviço em 1960. Inicialmente fazia parte da 123ª Brigada e depois foi transferido para a 29ª Divisão de Submarinos da Frota do Pacífico Soviética, baseada na Baía de Krashenikov, na Península de Kamchatka. A verdade é que a tripulação do K-129 foi extremamente azarada. No dia 26 de fevereiro de 1968, outro submarino teve problemas e não pôde zarpar, enquanto o K-129 foi enviado em seu lugar, partindo da Baía de Avatia, em Kamchatka, para uma missão de combate. Coincidentemente, o K-129 tinha acabado de passar por uma manutenção de 1 mês e meio e estava em perfeitas condições. O comando estava nas mãos de oficiais experientes. Assim que a missão terminasse, o capitão seria promovido a comandante de divisão e seu imediato assumiria o comando do submarino. Já a tripulação regular havia sido trocada. No lugar dos veteranos que estavam prestes a se aposentar, foram designados jovens marinheiros vindos de outras embarcações. Ao todo, havia 98 homens a bordo do submarino. A missão deles era navegar ao longo do meridiano 162 no Pacífico Norte e, por volta da latitude 40 graus norte, seguir rumo a leste. Na prática, o objetivo era se aproximar o máximo possível do território dos Estados Unidos e lançar os mísseis em caso de guerra. Naquela época, os mísseis ainda não tinham o alcance que têm hoje, então era essencial chegar o mais perto possível do inimigo. E o segredo para o sucesso da missão era, acima de tudo, a total discrição. Por isso, as comunicações por rádio eram mantidas no mínimo indispensável. Em 26 de fevereiro, o submarino enviou uma mensagem dizendo que seguia em curso conforme o planejado. O próximo contato por rádio estava previsto para o dia 8 de março. Mas nesse dia, e desde então, não se recebeu mais nenhum sinal vindo do K-129. As buscas só começaram cerca de 1 semana depois. As fontes divergem, mas dizem que os esforços de busca duraram de 72 dias até possivelmente meio ano. Naturalmente, localizar um submarino perdido no imenso Oceano Pacífico era como procurar uma agulha num palheiro. Quase impossível. No fim das contas, a busca não trouxe nenhum resultado concreto. O submarino foi oficialmente declarado como perdido e os tripulantes como provavelmente mortos. Mas, como usaram a expressão provavelmente, os familiares não receberam pensão vitalícia.
só ganharam uma indenização única equivalente a 2 meses de salário. Esse era o famoso jeitinho soviético de fazer as coisas. Como os Estados Unidos encontraram o submarino soviético? O desaparecimento do submarino soviético no Pacífico foi percebido quase que imediatamente, justamente pelo seu principal alvo, os Estados Unidos. Os americanos iniciaram as buscas praticamente ao mesmo tempo que os soviéticos. E graças ao trabalho das agências de inteligência, o submarino foi localizado relativamente cedo pelos Estados Unidos. Na verdade, os militares americanos já tinham uma boa noção das coordenadas do possível naufrágio desde o dia 7 de março de 1968, ou seja, um dia antes da data prevista para o próximo contato por rádio. Essas informações foram obtidas por meio do SOS-US, um sistema de vigilância acústica submarina que os americanos instalaram ao longo da costa do Pacífico ainda nos anos 50. O SOS-US era um sistema especial de escuta que usava uma vasta rede de microfones no fundo do mar para monitorar constantemente os sons subaquáticos. E foi justamente no dia 7 de março que uma das seções do SOS-US captou um som estranho, parecido com uma explosão. 2 semanas depois, quando os soviéticos começaram a agir de forma agitada, os americanos desconfiaram. Algo muito errado aconteceu com o inimigo. Afinal, era impossível não notar mais de 30 embarcações soviéticas circulando insistentemente por uma mesma região do oceano. Às vezes, os instintos dos militares são realmente afiados, né? E foi assim que os americanos ligaram o som da explosão ao movimento da frota soviética e chegaram à conclusão de que provavelmente houve uma explosão em um submarino. O Pentágono então conseguiu determinar com boa precisão a provável localização do submarino afundado. E só depois que os soviéticos encerraram oficialmente as buscas, os Estados Unidos entraram em ação, em julho de 1968, 4 meses após o incidente. Essa missão de busca foi batizada com o codinome $100, ou dólar de areia. Para realizá-la, os americanos enviaram da famosa base naval de Pearl Harbor, o mesmo lugar onde começou a guerra contra o Japão, o submarino USS Halibut. Essa embarcação era única. Carregava todos os equipamentos possíveis para o trabalho, como sondas subaquáticas para fotos e vídeos, sonares e muito mais. Por isso mesmo, não foi surpresa que em apenas 1 mês de buscas, eles tenham encontrado o K-129, ou melhor, os destroços dele. O submarino estava repousando no fundo do mar a uma profundidade absurda de 5 quilômetros. Atrás da torre de comando havia uma enorme rachadura vertical, e os tubos lançadores de mísseis estavam completamente destruídos. O impacto contra o leito oceano foi tão violento que o casco da embarcação se partiu em 2. Todos os sinais indicavam que uma explosão brutal havia ocorrido. Mas os especialistas nunca chegaram a um consenso sobre o que exatamente causou essa explosão. Pelo menos 3 hipóteses foram levantadas. A primeira é que uma falha no sistema de propulsão teria causado a explosão. A segunda teoria é que uma pane na válvula do snorkel teria feito o submarino mergulhar mais fundo do que deveria. E a terceira hipótese é que teria havido uma colisão com um submarino americano. Como os Estados Unidos conseguiram resgatar o K-129? Encontrar um submarino é uma coisa. Resgatá-la do fundo do mar é uma história completamente diferente. Mesmo assim, o Pentágono ordenou exatamente isso, que seus subordinados recuperassem a embarcação. E não era qualquer submarino, era de uma potência nuclear, e o resgate precisava acontecer em absoluto segredo. Um fracasso poderia facilmente virar um escândalo internacional de grandes proporções. Ainda sob as tensões remanescentes da crise dos mísseis de 1962, essa operação era mais uma violação direta das normas internacionais. Claro, o submarino soviético também não estava indo para a costa americana entregar presente de Natal. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. A pergunta é: por que os Estados Unidos se dariam a tanto trabalho e gastariam tanto dinheiro para resgatar um submarino afundado? Porque, friamente analisando, os americanos concluíram que valia muito a pena. Havia a possibilidade de colocar as mãos em informações valiosíssimas, como o design do submarino, a tecnologia de mísseis e torpedos nucleares, códigos de comunicação e documentos altamente confidenciais.
O problema é que os obstáculos à frente dos militares americanos pareciam simplesmente intransponíveis. O submarino estava a 5.000 metros de profundidade e pesava cerca de 3.000 toneladas. Só para efeito de comparação, o Titanic, que afundou em 1912 a 3.800 metros de profundidade, nunca foi resgatado até hoje. E o maior pedaço já retirado dele pesa apenas 20 toneladas, enquanto aqui estamos falando de 3.000. Mas, no fim das contas, tudo se resumia a uma única variável: dinheiro. Adiantando um pouco, especialistas estimam que o custo total da operação para recuperar o K-129 tenha sido de cerca de 800 milhões de dólares. Já para levantar o Titanic, estima-se um valor entre 4 e 5 bilhões de dólares. E é assim que começa o capítulo final dessa história épica, a Operação Azorian. A missão foi colocada sob o comando de John Parangoski, um alto funcionário da CIA. O plano foi mantido em segredo absoluto e levou cerca de 6 anos entre o planejamento e a execução. Entre 1971 e 1973, foi construída uma embarcação especial chamada Glomar Explorer, junto com uma barcaça submersível chamada HMB-1. Também foi desenvolvido um braço mecânico gigante, com o codinome Clementine, para capturar o submarino no fundo do mar. Para manter tudo em segredo, os fundos não vieram diretamente dos cofres militares, mas sim através do excêntrico bilionário Howard Hughes. Oficialmente, ele dizia estar explorando o fundo do mar em busca de nódulos de manganês. E, curiosamente, ao ver os movimentos de Howard, outras empresas começaram a lançar seus próprios objetos de mineração oceânica. É difícil saber se isso traria algum retorno financeiro real, mas estima-se que haja cerca de 400 bilhões de toneladas de nódulos ferro-manganês no fundo do mar. Claro, no caso da Operação Azorian, isso era apenas uma bela desculpa para disfarçar o verdadeiro objetivo. A embarcação especial construída para o resgate tinha uma característica impressionante: um enorme compartimento interno que ocupava 1/3 de todo o navio. Mas esse compartimento tinha 61 metros de comprimento, 23 de largura e 20 de profundidade. Pequeno demais para abrigar todo o submarino soviético, que media cerca de 100 metros. Por isso, o Pentágono decidiu focar apenas na parte dianteira e na seção central do submarino, que eram as mais valiosas em termos de informação. O plano era simples na teoria. O Glomar Explorer, em conjunto com o cais flutuante, se aproximaria discretamente do local do naufrágio. Depois, a barcaça submersível desceria até o fundo e entraria no compartimento do Glomar Explorer, conhecido poeticamente como uma piscina lunar. Já acoplado, o Glomar Explorer se posicionaria exatamente sobre os destroços do submarino. Usando tubos de aço com 5 km de comprimento, o braço Clementine desceria até o fundo do mar e agarraria o submarino com suas garras metálicas. No verão de 1974, 6 anos após o acidente, a descida lenta e precisa do Clementine começou. Era o momento mais crítico da missão. Com uma operação tão enorme e demorada, era impossível não chamar a atenção da frota do Pacífico da União Soviética. Logo surgiram navios e helicópteros soviéticos, circulando cada vez mais perto da embarcação americana. Um dos navios soviéticos chegou a apenas 50 metros de distância, um verdadeiro jogo de nervos. Mas contra todas as expectativas, a operação seguiu com sucesso, e até com um desfecho inesperado. Conta-se que, ao concluírem que não havia nada de suspeito acontecendo, os marinheiros soviéticos se alinharam num convés, viraram de costas e baixaram as calças em direção ao navio americano. E como resposta, os americanos fizeram exatamente a mesma coisa. E foi assim que um possível confronto explosivo terminou com um final digno de comédia pastelão. Enquanto tudo isso acontecia na superfície, lá nas profundezas, o braço Clementine agarrava firmemente o submarino, a 5.000 metros de profundidade. O içamento começou lentamente, mas no meio do processo, uma das garras se quebrou. Grande parte do submarino se desprendeu e caiu de novo no abismo. No final, apenas um trecho de cerca de 12 metros conseguiu ser içado até a piscina lunar. Mesmo assim, os americanos consideraram a missão um sucesso. A operação foi anunciada como bem-sucedida e a embarcação retornou à base. Segundo vazamentos para a imprensa americana, sempre atenta,
A CIA e o Pentágono conseguiram recuperar 2 torpedos com ogivas nucleares e alguns documentos fragmentados, incluindo filmes com fotos da tripulação. O custo da missão teria sido cerca de 800 milhões de dólares, entrando para a história como uma das operações secretas mais caras e difíceis de todos os tempos. Um almirante da Marinha Americana chegou a afirmar que a dificuldade da Operação Azorian era comparável à de pousar na Lua. Mas houve um lado também triste. Durante o resgate, os corpos de 6 marinheiros soviéticos foram encontrados. Em um gesto digno de respeito, no dia 4 de setembro de 1974, os americanos realizaram uma cerimônia naval tradicional para enterrá-los novamente no mar. Os corpos foram cobertos com a bandeira da União Soviética e o hino nacional soviético foi tocado durante o funeral. Embora rumores da operação tenham começado a circular em 75, ela só foi oficialmente reconhecida em outubro de 1992. Na época, o então diretor da CIA, Robert Gates, entregou pessoalmente ao presidente russo Boris Yeltsin a gravação do funeral dos 6 marinheiros. Em resposta a esse gesto de boa vontade, o novo governo da Rússia finalmente reconheceu oficialmente o naufrágio do K-129. Em 1998, 30 anos após o acidente, os tripulantes do K-129 foram condecorados póstumamente com a Medalha da Coragem. No mesmo ano, os familiares foram convidados ao local do acidente no Pacífico, onde prestaram homenagens e lançaram flores nas águas que engoliram os 98 tripulantes. E se você curtiu esse vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo do nosso canal. Até lá!